Bom dia. Antes que o barulho do mundo tente ocupar cada espaço do seu coração, eu quero te convidar a viver este momento com calma e presença. Talvez você tenha acordado hoje com o corpo cansado, mas a mente ainda mais acelerada. Pensamentos que não pediram permissão já começaram a correr dentro de você. Lembranças que incomodam, conversas que se repetem, preocupações com o que ainda nem aconteceu. É como se o dia mal tivesse começado e por dentro você já estivesse travando uma batalha. Se você se identifica com isso, respire fundo por um instante. Você não está sozinho nessa luta. Deus vê cada pensamento que te pesa, cada medo silencioso que ninguém mais percebe. Muitas vezes, o cansaço que sentimos não vem do que fazemos, mas do que pensamos sem parar. A mente se torna um campo de guerra, onde dúvidas, culpas e expectativas brigam pela sua atenção. E isso esgota a alma. Mas hoje não é um dia comum. Hoje é um dia em que você pode escolher não entregar o controle da sua mente para pensamentos negativos. Hoje, você pode convidar Deus para ocupar o centro dos seus pensamentos, para aquietar o barulho interior e te ensinar um novo jeito de olhar para si mesmo, para a sua história e para o seu futuro. A transformação que você tanto deseja não começa nas circunstâncias externas. Ela começa dentro de você, na maneira como você pensa e no que você permite permanecer na sua mente. A palavra de Deus nos lembra que não fomos chamados para viver reféns dos padrões deste mundo, mas para experimentar uma renovação profunda na nossa forma de pensar. Isso significa que você não precisa continuar preso aos mesmos ciclos de medo, ansiedade e autocrítica. O Senhor não está te pedindo para ser forte sozinho. Ele está te convidando a deixar que Ele renove seus pensamentos dia após dia. Renovar a mente não é fingir que está tudo bem, mas escolher ouvir a verdade de Deus acima do barulho dos seus próprios temores. Talvez você esteja acostumado a pensar, eu sou assim mesmo, sempre preocupado, ou minha mente nunca descansa. Mas Deus não te vê como alguém condenado a viver desse jeito. Ele te vê como alguém em processo de restauração. Ele deseja te conduzir a um lugar de paz interior, onde seus pensamentos não te machucam, mas te fortalecem. A batalha que você enfrenta não é apenas contra situações externas, mas contra vozes internas que tentam te afastar da verdade sobre quem Deus é e sobre quem você é nele. Hoje, enquanto nos preparamos para orar, permita-se reconhecer isso. Nem todo pensamento que passa pela sua mente merece ser acreditado. Nem toda voz interior vem de Deus. Há mentiras que se disfarçam de realidade, mas o Senhor quer te ensinar a discernir, a filtrar, a escolher o que fica e o que precisa ir embora. Este é o início de um novo caminho, um caminho de consciência, entrega e renovação diária da mente diante de Deus. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Amém? Eu entrego minha mente a Deus. Antes de entrarmos em oração, eu quero te convidar a fazer uma pequena pausa santa aí onde você está. Se for possível, diminua o ritmo do seu corpo por alguns segundos. Relaxe os ombros, solte a tensão do maxilar. Deixe suas mãos descansarem. Muitas vezes, o nosso corpo carrega o peso daquilo que a mente não conseguiu liberar. Agora, respire fundo comigo. Inspire lentamente, como quem recebe a paz de Deus. Expire devagar, como quem entrega a Ele o excesso de pensamentos. Enquanto você respira, preste atenção no que realmente está acontecendo dentro de você. Qual é o pensamento que mais tem se repetido nos últimos dias? Aquela frase que insiste em voltar quando tudo fica em silêncio. Talvez seja algo como: eu não sou suficiente, eu sempre estrago tudo, nada na minha vida muda. Não lute contra esse pensamento agora.
Apenas reconheça que ele existe. Trazer à luz já é o primeiro passo para a cura. Pergunte a si mesmo com sinceridade: esse pensamento vem da verdade ou vem do medo? Isso é algo que Deus diria a você ou é a sua insegurança falando? O Espírito Santo nunca usa palavras para te humilhar ou te esmagar. A voz de Deus corrige, mas também levanta, confronta, mas cura. Mostra a verdade, mas envolve em amor. Muitas das acusações que carregamos por dentro não vêm de Deus, mas de feridas antigas, de experiências mal resolvidas e de vozes que aprendemos a repetir ao longo do tempo. Talvez exista também um peso de culpa que você carrega em silêncio. Uma decisão do passado, um erro que você gostaria de apagar, um tempo que você sente que perdeu. Traga isso à memória agora, não para se condenar, mas para entregar. Deus não se assusta com a sua história. Ele não se afasta quando você expõe suas falhas. Pelo contrário, ele se aproxima para curar aquilo que foi machucado e para restaurar o que parece quebrado dentro de você. Imagine por um momento que o Senhor estivesse sentado à sua frente agora, olhando nos seus olhos com amor. O que você acha que ele diria a você neste início de dia? Talvez ele dissesse: eu ainda estou com você. Talvez você não é um fracasso. Ou ainda, a minha obra na sua vida não terminou. Permita que seu coração fique quieto o suficiente para ouvir essa voz de amor. A paz começa quando você aprende a silenciar o barulho das acusações e a dar espaço para a verdade de Deus falar mais alto. Essa pausa não é perda de tempo, é um encontro. É aqui que sua mente começa a ser reorientada. É aqui que você deixa de apenas reagir aos pensamentos e começa a discerni-los. Aos poucos, você aprende que não precisa aceitar tudo o que sente como verdade absoluta. Existe uma verdade maior e ela vem do coração de Deus para o seu coração. Se você deseja aprender a ouvir mais a voz de Deus do que o barulho dos seus pensamentos, escreva nos comentários: eu escolho ouvir a voz de Deus. Agora que você desacelerou por um momento e trouxe à luz alguns pensamentos que estavam escondidos dentro de você, nós podemos dar um passo a mais. Entregar tudo isso nas mãos de Deus em oração. A oração não é um discurso bonito, nem uma performance espiritual. É um encontro real entre um coração cansado e um pai que se importa. Você não precisa organizar suas palavras perfeitamente. Deus entende até os seus silêncios. Hoje, ao se aproximar de Deus, lembre-se de quem Ele é. Ele não é um Deus de confusão, mas de paz. Não é um Deus que se alimenta do seu medo, mas um Deus que acalma tempestades, inclusive as tempestades que acontecem dentro da sua mente. Quando seus pensamentos estão desordenados, ele permanece firme. Quando suas emoções oscilam, a verdade dele não muda. O caráter de Deus não depende do seu estado emocional. Ele continua sendo bom mesmo quando você não consegue sentir essa bondade. Talvez você pense: Deus deve estar cansado de me ouvir falar das mesmas coisas. Mas o amor dele não se esgota com a sua repetição. Ele não se irrita com a sua fraqueza. Pelo contrário, ele se aproxima de você nos momentos em que sua mente parece mais confusa. Assim como ele cuidou de pessoas cansadas e sobrecarregadas ao longo da Bíblia, ele também cuida de você agora. Ele não ignora o seu cansaço mental. Ele o vê e oferece descanso para a sua alma. Deus não observa suas lutas internas com indiferença. Ele vê cada noite em que você deitou com a mente acelerada, cada vez que você reviveu diálogos antigos, cada vez que se acusou por algo que já ficou para trás. E mesmo assim, Ele não te abandona. O amor de Deus não depende do seu desempenho mental. Ele não te ama menos quando você está confuso. Ele te ama porque você é filho, porque você é filha. A palavra de Deus não é apenas um texto antigo. Ela é viva e tem poder para atravessar os lugares mais escuros da sua mente. Quando você declara a verdade de Deus, você não está apenas repetindo frases bonitas.
Você está permitindo que a luz entre em pensamentos que antes eram dominados pela dúvida e pelo medo. Aos poucos, essa luz começa a mostrar que nem tudo o que você acreditou sobre si mesmo é verdade. Existem mentiras que foram repetidas tantas vezes que pareceram realidade, mas a verdade de Deus tem poder para desmontar cada uma delas. Hoje, ao iniciar este tempo de oração, abra seu coração com sinceridade. Diga a Deus: Senhor, eu estou cansado de lutar sozinho contra meus pensamentos. Reconhecer a própria limitação não é fraqueza, é o começo da dependência de Deus. Quando você admite que precisa de ajuda, você abre espaço para que o Espírito Santo traga direção, consolo e clareza. É nesse lugar de humildade que a mente começa a ser renovada e o coração começa a experimentar uma paz que não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus. Se você sente que precisa da ajuda de Deus para vencer essa batalha na mente, escreva nos comentários: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Agora vamos falar de algo muito prático. O que fazemos quando um pensamento negativo aparece? Porque mesmo orando, mesmo buscando a Deus, os pensamentos ainda tentam voltar. Eles chegam sem avisar, batem à porta da sua mente e tentam se instalar como se fossem donos do lugar. Mas a verdade é que nem todo pensamento merece um espaço dentro de você. Pensamentos também precisam de limites. Quantas vezes você já percebeu que um único pensamento pequeno, aparentemente inofensivo, foi crescendo até se tornar um filme inteiro de medo dentro da sua cabeça? E se der errado, vira uma lista de catástrofes. Acho que falhei, vira uma sentença de condenação contra você mesmo. Aos poucos, a mente constrói cenários que ainda nem existem, mas que já roubam sua paz no presente. Hoje, Deus quer te ensinar a perceber esses pensamentos logo no início, antes que eles criem raízes profundas. Existe uma diferença entre um pensamento que passa e um pensamento que permanece. Você não tem controle total sobre o que surge na sua mente, mas tem responsabilidade sobre o que você permite ficar. Quando um pensamento não vem de Deus, ele precisa ser identificado e confrontado, não com violência, mas com verdade. É como dizer internamente: esse pensamento não me representa, ele não vem de Deus, eu não vou concordar com isso. Esse é um ato espiritual de maturidade. Muitas vezes, pensamentos de medo se apresentam como realismo. Pensamentos de acusação se disfarçam de consciência pesada. Pensamentos de desesperança se vestem de lógica, mas a lógica que não considera a presença de Deus está incompleta. A verdade de Deus sempre traz esperança, mesmo quando aponta erros. A voz do Senhor corrige, mas nunca humilha. Se um pensamento te empurra para baixo, te envergonha ou te paralisa, ele não carrega o tom do céu. Hoje peça a Deus discernimento para reconhecer rapidamente o que não vem dele. Peça sensibilidade espiritual para perceber quando um pensamento está tentando ocupar um espaço que não lhe pertence. A sua mente é um território sagrado. É o lugar onde Deus quer falar, consolar, orientar e renovar. Não permita que pensamentos de culpa, medo e condenação construam morada onde a paz de Deus deveria habitar. Aprender a lidar com os pensamentos é um processo diário. Não se culpe se você ainda se pega caindo nos mesmos padrões. O crescimento espiritual acontece em etapas. Cada vez que você escolhe confrontar um pensamento negativo com a verdade de Deus, você fortalece um novo caminho dentro da sua mente. Aos poucos, aquilo que antes te dominava começa a perder força. O que parecia automático passa a ser uma escolha consciente. E a paz começa a ocupar mais espaço dentro de você. Se você decide hoje não dar mais espaço para pensamentos que roubam sua paz, escreva nos comentários: minha mente pertence a Deus. Existe um tipo de batalha silenciosa que muitos enfrentam todos os dias:
a luta contra a própria voz interior. Talvez você seja alguém que se cobra demais, que se critica por cada erro, que revive falhas antigas, como se elas definissem quem você é hoje. Essa voz que acusa, que aponta o dedo, que diz, você devia ter feito diferente, muitas vezes não vem de Deus. É uma mistura de experiências passadas, expectativas quebradas e feridas que ainda não foram totalmente tratadas. Deus não se relaciona com você por meio de humilhação. Ele não te chama pelo seu pior momento. Ele não resume a sua identidade aos seus erros. Enquanto você se vê pelo que fez de errado, Deus te vê pelo que Ele está fazendo de novo em você. A graça de Deus não ignora o pecado, mas também não permite que o pecado se torne a sua identidade. Existe uma diferença entre reconhecer uma falha e viver preso a ela. O arrependimento traz vida, a condenação traz paralisia. Talvez você esteja carregando culpa por decisões do passado, por palavras que disse, por oportunidades que perdeu. Você se lembra desses momentos com um peso no peito, como se ainda estivesse devendo algo a si mesmo ou a Deus. Mas o Senhor não te chama para viver aprisionado em um tribunal interno, onde você é, ao mesmo tempo, o réu, o juiz e o carrasco. Em Cristo, você é chamado para viver debaixo da graça, não da condenação constante. Quando você aceita o perdão de Deus, mas continua se punindo internamente, é como se dissesse que a cruz não foi suficiente. E a cruz foi mais do que suficiente. Jesus não morreu apenas para perdoar seus pecados, mas também para quebrar o poder da vergonha sobre a sua vida. A vergonha diz, você é o seu erro. A graça diz, você errou, mas não é definido por isso. Há um abismo de diferença entre essas duas vozes. Hoje, permita que Deus entre nesse tribunal que você montou dentro de si. Permita que Ele silencie as acusações que você repete contra você mesmo. Permita que a voz do amor fale mais alto do que a voz da culpa. Perdoar a si mesmo não significa justificar erros, mas significa concordar com Deus quando Ele diz que você pode recomeçar. Significa aceitar que Ele te chama de filho, de filha, mesmo quando você se chama de fracasso. Esse processo de cura interior é contínuo. Algumas feridas demoram mais para cicatrizar. Algumas memórias ainda doem quando vêm à tona. Mas a cada vez que você escolhe confiar na graça de Deus, em vez de alimentar a autocrítica, você dá um passo em direção à liberdade. Aos poucos, a mente que antes era um lugar de acusação se torna um espaço de compaixão. E você começa a se tratar com a mesma misericórdia que Deus sempre teve com você. Se você escolhe hoje receber o perdão de Deus e parar de se condenar, escreva nos comentários, eu recebo a graça de Deus. Muitos dos pensamentos que hoje parecem naturais para você, na verdade, foram aprendidos ao longo do tempo. Você não nasceu se criticando, não nasceu esperando sempre o pior, não nasceu com medo de errar o tempo todo. Esses padrões foram sendo construídos a partir de experiências, decepções, palavras que ouviu, ambientes que viveu. A boa notícia é que aquilo que foi aprendido também pode ser transformado. Deus não te criou para viver prisioneiro de hábitos mentais que te machucam. Renovar a mente é, muitas vezes, reaprender a pensar. É permitir que Deus desconstrua velhos caminhos dentro de você e construa outros novos, mais saudáveis, mais alinhados com a verdade. No começo, isso pode parecer estranho. Pensar diferente dá trabalho. Questionar o próprio pensamento exige atenção e intenção. Mas cada vez que você escolhe substituir uma mentira por uma verdade, você está criando um novo trilho dentro da sua mente. Talvez você esteja acostumado a se comparar com os outros e sempre se sentir menor. Talvez sua mente tenha aprendido a se preparar para a frustração como forma de proteção, esperando o pior para não se decepcionar.
Mas viver esperando o pior não te protege da dor. Apenas rouba sua alegria antes mesmo que algo aconteça. Deus te convida a viver com esperança, não com medo disfarçado de cautela. Esse processo de renovação é diário. Não é algo que acontece de uma vez só. Todos os dias, você tem a oportunidade de escolher no que vai pensar, no que vai focar, no que vai alimentar dentro de você. Aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta pensamentos de medo, o medo se fortalece. Se você alimenta pensamentos de fé, a fé ganha espaço. A mente é como um jardim, o que você rega floresce. Quando você se pega repetindo os mesmos pensamentos negativos, não se desespere. Use isso como um sinal para voltar sua atenção a Deus. Ore novamente. Traga a verdade para o centro. Diga em voz alta, se for preciso, aquilo que você sabe que é verdade, mesmo que ainda não sinta. A transformação muitas vezes começa com uma decisão antes de virar um sentimento. Com o tempo, você vai perceber que sua reação automática começa a mudar. Onde antes surgia desespero, começa a surgir oração. Onde antes surgia autocrítica, começa a surgir compaixão. Onde antes surgia medo, começa a surgir confiança em Deus. Isso não significa que você nunca mais terá pensamentos difíceis, mas significa que eles não terão mais o mesmo poder sobre você. A renovação da mente é um caminho de liberdade progressiva. Se você decide caminhar nesse processo de renovação diária da mente, escreva nos comentários: Deus está renovando minha mente. A ansiedade muitas vezes nasce da tentativa de controlar aquilo que está fora do nosso alcance. A mente corre para o futuro, cria cenários, antecipa dores, se prepara para batalhas que talvez nunca cheguem. E enquanto isso, o coração vai se apertando, o corpo vai se cansando e a paz vai ficando cada vez mais distante. Deus nunca te pediu para carregar o peso do amanhã sozinho. Ele te chama para viver o hoje com confiança, sabendo que o amanhã está nas mãos dele. Confiar em Deus não é ignorar responsabilidades, mas é entregar a Ele aquilo que você não consegue controlar. Existe uma diferença entre ser responsável e ser ansioso. A responsabilidade te move com sabedoria, a ansiedade te paralisa com medo. Quando você percebe que sua mente está correndo demais para frente, tentando prever tudo, esse é um convite para voltar para o agora, para o momento presente, onde a graça de Deus já está disponível. A paz que Deus oferece não depende de circunstâncias perfeitas. Ela é uma presença que guarda o coração mesmo em meio ao caos. Talvez você esteja vivendo um período de incerteza, esperando respostas, lidando com situações que você não consegue resolver de imediato. Nesses momentos, a paz de Deus não vem para explicar tudo, mas para sustentar você enquanto você caminha sem todas as respostas. É uma paz que não elimina os desafios, mas impede que eles dominem sua mente. Quando a ansiedade tentar tomar espaço, experimente transformar a preocupação em oração. Em vez de apenas repetir o problema dentro da cabeça, apresente o problema a Deus. Fale com Ele com honestidade. Diga o que te assusta, o que te preocupa, o que você não entende. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda principalmente o lugar de onde você olha para elas. Aos poucos, o peso que estava só sobre você passa a ser compartilhado com Deus. Confiar é um exercício diário. Em alguns dias, parece mais fácil. Em outros, a mente insiste em voltar aos mesmos medos. Não se condene por isso. Voltar a confiar também faz parte do processo. Cada vez que você escolhe entregar novamente suas preocupações a Deus, você está treinando seu coração a descansar nele. A confiança não cresce de uma vez. Ela se fortalece em pequenas entregas repetidas ao longo do dia. Se você escolhe hoje entregar suas preocupações a Deus e confiar nele, escreva nos comentários:
Eu entrego minhas preocupações a Deus. A forma como você direciona seus pensamentos molda profundamente a forma como você vive. Aquilo em que sua mente permanece acaba influenciando suas emoções, suas decisões e até a maneira como você enxerga as pessoas ao seu redor. Se sua mente fica presa apenas ao que dói, ao que falta e ao que pode dar errado, o seu coração vai viver constantemente pesado. Mas quando você aprende a direcionar seus pensamentos para aquilo que é verdadeiro, bom e cheio de esperança, sua perspectiva começa a mudar. Não se trata de ignorar problemas, mas de escolher não fazer deles o centro da sua atenção. Existe uma diferença entre reconhecer uma dificuldade e viver ruminando sobre ela o dia inteiro. Quando você percebe que sua mente está voltando repetidamente para o mesmo lugar de dor, esse é um convite para redirecionar o foco. Pergunte a si mesmo: o que Deus está me mostrando neste momento? Onde posso encontrar luz, mesmo em meio à luta? A disciplina mental é um ato espiritual. É aprender a interromper ciclos automáticos de pensamento e escolher conscientemente um caminho melhor. No início, isso exige esforço. Sua mente pode querer voltar ao conhecido, mesmo que o conhecido seja um lugar de sofrimento. Mas cada vez que você escolhe trazer à memória aquilo que te fortalece, uma promessa de Deus, um motivo de gratidão, um testemunho de livramento, você está fortalecendo sua fé. Uma prática simples que pode transformar seu dia é cultivar a gratidão. Mesmo em dias difíceis, sempre existem pequenos sinais da graça de Deus. Um livramento silencioso, uma porta que se abriu, um cuidado inesperado, um fôlego renovado ao acordar. A gratidão não nega a dor, mas impede que a dor seja a única história que sua mente conta. Quando você treina seu olhar para perceber o cuidado de Deus nos detalhes, sua mente encontra novos lugares para repousar. Com o tempo, você vai notar que seus pensamentos começam a ganhar um novo tom. Onde antes havia apenas crítica, começa a surgir compreensão. Onde havia apenas medo, começa a surgir esperança. Onde havia apenas peso, começa a surgir leveza. Esse não é um processo instantâneo, mas é real. Deus trabalha na renovação da sua mente enquanto você coopera com Ele, escolhendo direcionar seus pensamentos para aquilo que gera vida. Se você decide hoje direcionar seus pensamentos para aquilo que edifica, escreva nos comentários: eu escolho focar no que me aproxima de Deus. A transformação da sua mente não fica restrita ao seu mundo interior. Ela começa a se manifestar na forma como você fala, reage e se relaciona com as pessoas. Quando a mente é renovada, o coração se torna mais leve e as palavras passam a carregar mais graça. Você percebe que já não reage com tanta pressa, não responde com tanta dureza, não se deixa levar tão facilmente por impulsos que antes dominavam suas atitudes. Muitas vezes falamos a partir da ansiedade, do medo ou da insegurança. Respondemos no calor da emoção e depois nos arrependemos. Mas quando você aprende a descansar sua mente em Deus, surge um espaço entre o que você sente e o que você escolhe fazer. Esse espaço é um lugar de sabedoria. É ali que você pode decidir agir com calma em vez de reagir com pressa. É ali que você permite que a paz de Deus seja o filtro das suas palavras. A mente renovada também muda a forma como você interpreta as situações do dia a dia. Nem tudo passa a ser visto como um ataque pessoal. Nem todo silêncio do outro vira rejeição. Nem toda dificuldade vira sinal de abandono. Aos poucos, você passa a enxergar a vida com mais equilíbrio. Isso não significa que você se torna indiferente, mas que você se torna mais estável. Sua identidade deixa de depender tanto da aprovação alheia e passa a estar mais firmada em quem Deus diz que você é. Essa estabilidade gera testemunho.
Pessoas ao seu redor começam a perceber que existe algo diferente em você. Não porque você não tem problemas, mas porque você lida com eles de um jeito diferente. Sua calma em meio à pressão, sua esperança em meio à incerteza, sua mansidão em meio ao conflito se tornam sinais visíveis da presença de Deus na sua vida. A paz que Ele planta na sua mente começa a transbordar para os ambientes que você frequenta. Lembre-se, cada escolha que você faz ao longo do dia, cada palavra que você decide dizer, cada pensamento que você decide alimentar, está colaborando com o processo de renovação que Deus está fazendo em você. Não subestime o poder das pequenas decisões. São elas que, acumuladas, constroem uma mente mais saudável e um coração mais descansado. Hoje, você pode ser um canal de paz, não apenas para si mesmo, mas também para as pessoas que cruzarem o seu caminho. Se você deseja que sua vida reflita a paz que Deus está construindo dentro de você, escreva nos comentários: que a paz de Deus apareça nas minhas atitudes. Pai amado, neste momento nós colocamos diante de Ti a nossa mente, nossos pensamentos, nossas emoções e tudo aquilo que muitas vezes tentamos carregar sozinhos. O Senhor conhece cada batalha silenciosa que travamos por dentro. Conhece os medos que não verbalizamos, as inseguranças que escondemos atrás de sorrisos, os pensamentos que nos visitam quando ninguém está vendo. Hoje, escolhemos entregar tudo isso a Ti. Nós pedimos que a Tua paz governe a nossa mente, que a Tua verdade seja mais alta do que qualquer mentira que aprendemos a acreditar sobre nós mesmos, que o Teu amor seja mais forte do que toda voz de acusação, culpa e medo. Onde havia confusão, traz clareza. Onde havia peso, traz descanso. Onde havia ansiedade, estabelece a Tua paz. Nós declaramos que não somos prisioneiros dos nossos pensamentos. Somos filhos amados de Deus em processo de renovação. Que ao longo deste dia, o Senhor nos lembre de voltar o coração para Ti sempre que a mente tentar correr para o medo. Que a Tua presença seja o nosso refúgio quando os pensamentos ficarem agitados. Que a Tua palavra seja a nossa âncora quando a insegurança tentar nos desviar. Nós escolhemos confiar que o Senhor está conosco em cada passo, em cada decisão, em cada momento simples da rotina. Nós abençoamos este dia, abençoamos nossa casa, nosso trabalho, nossos estudos, nossos relacionamentos e cada ambiente por onde passarmos. Que sejamos instrumentos de paz, de esperança e de amor. Que outras pessoas percebam, através das nossas atitudes, que existe algo diferente em nós. Não porque somos perfeitos, mas porque estamos sendo transformados pelo Teu cuidado. E ao final deste momento de oração, levamos conosco essa verdade. Nossa mente pertence ao Senhor. Não ao medo, não ao passado, não à ansiedade. Pertence a Deus. Que essa declaração seja lembrada ao longo do dia, sempre que os pensamentos tentarem nos roubar a paz. Nós recebemos a Tua renovação, a Tua cura e a Tua direção. Em nome de Jesus, amém. Se você crê que Deus está renovando sua mente e trazendo paz para a sua vida, escreva nos comentários: eu recebo a paz de Deus. Se esta oração falou com o seu coração, não deixe esse momento passar em branco. Faça agora um propósito com Deus. Caminhar todos os dias com a mente renovada e o coração guardado pela paz dele. Inscreva-se no canal para não começar nenhum dia sem oração, direção e presença de Deus. Aqui você encontra palavras de fé, orações da manhã, mensagens de encorajamento e conteúdos para fortalecer sua vida espiritual diariamente. Ative o sininho para receber as próximas orações assim que forem publicadas. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de paz, descanso mental e esperança hoje. Você não está sozinho nessa caminhada. Vamos crescer juntos em fé, dia após dia.